Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui da Serra Gaúcha e também parceira do canal Futura. Não tá fácil pra ninguém, né? Pois é, todo mês sobram dias no calendário e falta dinheiro no orçamento. Será que existe uma solução para isso? Uma luz no fim do túnel? É sobre esse assunto que a gente conversa hoje aqui no programa. E para debater esse assunto sobre a questão dessa situação financeira, dessa crise financeira econômica aqui do Brasil, nós convidamos profissionais da área da economia, da psicologia, do serviço social, estudantes de uma escola aqui de Caxias do Sul, acompanhados de pais e professores, que tem aula, olha só, do quê? De educação financeira, super bacana, né? Conosco também o músico convidado de hoje, Cleiton Barros, diretamente de Pernambuco, aqui para o Rede de Olhares. São todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Professora Jaqueline, tudo bem? A gente fala que a crise está aí mesmo, né? O IBGE divulgou uma baixa no PIB de 2015 e 2016 de mais de 3%. Exato. Ou seja, a maioria das famílias brasileiras precisa de um jogo de cintura para terminar o mês, né? Sem dúvida, né? Nesse último ano, ou os últimos 2 anos, foram anos complicados, né, para as famílias que precisam se reinventar, né? Precisam revisar todas as suas contas, os seus hábitos, para poder dar conta dessa nova situação. Muitos membros das famílias acabam, às vezes, reduzindo a sua receita. E com isso a gente precisa fazer uma revisão nos gastos, né? Recompor o orçamento de outras formas, ser criativo, na verdade é essa a ideia, né? O brasileiro já é criativo por natureza e esse é mais um momento para colocar em prática novas formas de fazer as coisas. Com certeza. Pois é, professor Mozart, e como é que fica o caso da inadimplência em meio a essa crise toda? Então, nós temos observado, o CDL tem observado, que em termos de inadimplência ela vem crescendo mês a mês. Com exceção de janeiro, que teve uma baixa, nós tivemos um recuo, mas é um recuo sazonal, a inadimplência vem se manifestando por quê? Várias famílias perderam o emprego, o chefe da família perdeu o emprego e com isso houve uma descontinuidade na renda dele, uma quebra na renda dele. E assim, porque nós temos duas condições, o ser e o estar. Então, muitas pessoas estão inadimplentes, mas eles não têm natureza, eles não são inadimplentes de origem, né? Eles estão, por quê? Porque eles perderam o emprego, perderam a maneira como eles conseguiam honrar seus compromissos e automaticamente se tornaram inadimplentes. Hoje, na cidade de Caxias do Sul, nós temos mais de 75 mil CPFs na base da Serasa em situação irregular. Isso é mais de 10% da população, professor? É aproximadamente isso. Mas não, ele vai dar em torno aí quase de uns 15%, mais ou menos. Né? E da população economicamente ativa, se nós calcularmos só essa, sobe ainda mais. Né? Então essa é a característica nesse momento. O que se vislumbra para o cenário futuro? Né? As expectativas são de que com a entrada do FGTS as pessoas venham a honrar os seus compromissos atrasados e assim provocar uma redução desse número de CPFs. Pois é, professor, mas essa inclusão do FGTS das contas inativas aí na economia brasileira, será que não é mais uma ilusão para muita gente? Porque muita gente está pensando em receber esse dinheiro e sair gastando, né? Toda a parte comercial, de publicidade também é muito forte nesse sentido. Mas assim, nós temos 2 apelos e eu acho que o principal, a ideia do FGTS, por incrível que pareça, é que as pessoas gastem. Porque como você se referiu no início, a professora Jaqueline também comentou, nós estamos com uma queda de quase 4% do PIB, é muito acentuada. Então, nesse momento, esse dinheiro é bem-vindo, porque se ele for gasto, ele entra direto no ciclo da economia, provocando uma reação desse tecido que está necrosado, vamos dizer assim. A economia está passando por uma... Porque faz 3 anos que nós estamos em recessão. Então já não é mais recessão, é uma depressão. Pois é, Bruna, e a depressão, hein? A depressão emocional mesmo, nessas famílias, nesse pai de família, nessa mãe de família que não consegue aí dar conta.
o estresse aumenta muito em questões assim de crise econômica? Exatamente. É evidente, né, de que a crise econômica implica em questões emocionais, né? Até porque esse cenário todo de privações, de instabilidade emocional, de desemprego, acarreta um estresse elevado, né? E esse estresse implica em sentimentos como humor deprimido, ansiedade, instabilidade, né, irritabilidade, né, até mesmo o abuso de substâncias químicas, né. É bem importante a gente entender a saúde mental, a saúde emocional, não apenas como a ausência, né, de transtornos ou distúrbios psicológicos, mas também a ausência, né, de bem-estar e produtividade. Tem tudo isso também, né? Exato. A gente vai conversar com o pessoal da Fundação de Assistência Social aqui de Caxias do Sul, porque, infelizmente, durante uma crise também aumenta as desigualdades sociais. É isso, Heloísa? Tudo bem? Bem-vinda? Obrigada. Isso, acho que Caxias do Sul pode servir como uma amostra de um cenário nacional, né? E nós temos observado nos últimos 3 anos um aumento da procura espontânea da população por serviços, principalmente os centros de referência de assistência social, que hoje nós em Caxias temos 6 equipamentos, se localizam, né, nas regiões, então nos bairros. E eu tenho uma média, assim, de 2014 nós tínhamos mais ou menos 26 mil pessoas que procuravam os CRAS e no ano passado nós tivemos 51 mil pessoas buscando, seja auxílio alimentação ou alguma qualificação para o trabalho, ou até mesmo vagas de emprego. Mas é interessante porque no âmbito da extrema pobreza e da pobreza, né, que é o objetivo do atendimento do Bolsa Família, nós observamos um decréscimo de usuários hoje beneficiados. Nós estamos com uma média de 9.300 famílias. Então, também percebemos que a crise ela tem afetado uma parcela nova da população, né? Nova no sentido de pessoas que a vida toda foram empregados e que pelo desemprego, então eles não estão conseguindo dar conta das suas necessidades básicas. Então, enquanto assistência social, nós observamos um público novo, né? Pessoas com carteira de trabalho assinada a vida toda e que hoje não têm mais condições de subsidiar suas necessidades. Então é um público diferente aí que está sendo afetado. Um público diferente. Ok, obrigada, Heloísa. Deixa eu falar com essa meninada aqui do Colégio Mutirão de Caxias do Sul. Tudo bem com vocês? Sim. Quero saber quem é que compra lanche na escola. É? Teu nome? Isadora. Isadora, pode segurar o microfone, eu deixo. O que você compra de lanche na escola? Às vezes eu pego... que é o nome? Enroladinho, às vezes pizza, às vezes maçã. E o lanche tem aumentado do ano para o outro? É o mesmo preço do ano passado ou aumentou um pouquinho? Alguns aumentam. Alguns aumentam? É? Tá, muito bem. Deixa eu falar com a tua colega, teu nome? Ana Carolina. Tudo bom, Ana Carolina? Sim. Você ouve os seus pais falando de crise ou não? Mais ou menos. O que eles dizem? Eles dizem que tem que aumentar o salário. Esse tipo de coisa, eles comentam então? É. Tá, tudo bem. Depois do segundo bloco eu quero saber como é que é essa aula aí de educação financeira. Quem é que gosta da aula de educação financeira aí? Opa, muito bom. Viu, Cleiton? Isso, importantíssimo. Vai falar nesse microfone aqui, tudo bem? Aqui é melhor, tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo estar aqui em Caxias do Sul, nesse programa maravilhoso. E poder também, com essa plateia maravilhosa, aprender e fazer essa troca de conhecimentos, né? E por conta da nossa diversidade de conhecimentos, uns aprendem uns com os outros, né? Legal. Cleiton, não tá fácil para ninguém mesmo? Realmente, mas se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse muito, todo mundo tinha, né? Como diria Zé Ramalho. É uma necessidade de provação. Acho que a dificuldade, quando ela se apresenta, ela exige de nós a capacidade de se adaptar, de saber improvisar. É como você derramar um copo d'água no chão. A água vai se adaptar a todas as arestas possíveis que estão ali. Então, a dificuldade não é só um problema, é também uma forma de evolução, de fazer com que nós tenhamos cada vez mais segurança, autoconfiança, entendimento, uma visão mais ampla sobre o nosso ambiente, para poder entender que a dificuldade é gerada por determinados passos que nós mesmos causamos. Não só a dificuldade financeira, mas a dificuldade financeira também precede a não organização familiar financeira, a educação familiar. Ensinar as crianças a saber economizar, a saber utilizar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro, saber o que é dinheiro para gastar com a diversão e o dinheiro que pode ser aplicado para coisas futuras. Então, tudo isso é importante, né? Eu construí esse traje sonoro
inspirado nos trovadores, nos aedos e rapsôdios, os cantadores do sertão, no homem do sertão. É um traje que é entre o vaqueiro, o trovador e o astronauta. Bonito o traje, hein? Para eu poder, criado por Alexandre Barros, meu primo lá de Recife, que toca comigo, e a sua mãe, tia Vera, que tiveram a audácia de entrar na minha ideia maluca. Mas, como diria o poeta, para ser doido tem que ter juízo, né? E a gente tem que ter um pouco de audácia e coragem para poder se atrever e tentar construir alguma coisa que nos faça viajar. Então, por isso que eu queria essa roupa, para poder driblar a crise também, nessa coisa de viajar com banda, satisfazer minha vontade de estar sempre presente, semear novas sementes, plantar novas sementes e contar com a ajuda de vocês, jardineiros, para que essas sementes gerem frutos e que sirvam a todos nós. Ok, obrigada, Cleiton. A gente vai ouvir um pouco da tua música, em seguidinha tem mais Rede de Olhares. Aí eu quero ouvir vocês comigo. Estrada da batalha, no fio da navalha, e aí? Estrada da batalha, no fio da navalha. Vida de violeiro, cigarra operária, cantar no nevoeiro e nada me atrapalha. Naquela cidade eu andava a pé, com dignidade eu pisava o chão. Sofro de saudade, mas tenho fé. A filha, a mulher, minha mãe no sertão. E aí? Estrada da batalha, no fio da navalha. Estrada da batalha, batalha diária da sobrevivência, no fio da navalha. A adaptação, a saudade, o trem, o avião, a estação, o vaqueiro, o astronauta, o trovador, o violão. Vida de violeiro, cigarra operária, cantando o ano inteiro e nada me atrapalha. Naquela cidade eu andava a pé, com dignidade eu pisava o chão. Sofro de saudade, mas tenho fé. A filha, a mulher, minha mãe no sertão. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, parceira do canal Futuro e também um canal de identidade. Hoje falando sobre a crise financeira e como ela afeta a vida de todos nós. Pois é, toda vez que a gente vai no supermercado, acha que o dinheiro da gente está valendo cada vez menos. Será que as pessoas têm essa mesma ideia também? É isso que a nossa equipe foi conferir no mercado aqui de Caxias do Sul. O período é de crise e realmente não está fácil para ninguém. Enxugar os custos, conter os gastos e saber viver com o pouco parece ser a melhor saída. Mas o que a gente quer saber é, o que é possível fazer no supermercado com R$10? R$10 não se faz nada. Nada. Mal um pacotinho de fósforo, talvez. Se o Miguel precisasse comer uma papinha, vocês também fazer um lanche, R$10? Não dá. Se precisar fazer um lanche com R$10? Olha, dá ainda para fazer, mas tem que pesquisar. É um pão de queijo e um café, talvez, né? Mas é só também. Nem o não dele que custa 64 pila, o não que é dele. O leite Nan do bebê, então nem pensar. Nem pensar. Eu vi que você fez umas compras aqui, não dá para pagar tudo com R$10? Não dá para... Acho que uns 4 itens no máximo. Com 10 pila? Isso. Consegue comprar uns bifezinhos bons do colchão de fora. De primeira? De primeira, dá uns 3 bifezinhos bem bonzinhos, dá uma refeição boa. 4,20 e mais 3,16, dá para 2 dias lá em casa.
Mas só o pão daí. Só o pão daí. Isso aí é uma mistura. Vou comprar uns bifes, uns pão, já sai um lanche aí. Já saiu o lanche, né? Tá fácil pra ninguém. Não, não tá fácil para ninguém. Tá na hora de mudar. Pois é, não tá fácil para ninguém, dona Eva, é isso mesmo? Não tá fácil mesmo. A senhora acha que com R$10 dá para fazer muita coisa também ou não? Não, não dá. Tu tem de recorrer aos mercados. Às vezes eu vou em 3 supermercados para comprar cada um tipo de alimento. A senhora faz pesquisa de preço? Sim, faço pesquisa de preço. O que mais que a senhora faz para dar um jeitinho aí na crise e fazer o dinheiro render mais? Dentro o impossível. O impossível a gente faz, né? Porque tu corre aqui, corre ali, vai, pega uma coisa aqui, outra lá, para poder fazer a volta, né? Porque senão não consegue. Se precisar trocar de marca, de sabão em pó, por exemplo, de alguma coisa, a senhora troca? Sim, troca. E na hora de cozinhar também? Também. O aproveitamento, né? O aproveitamento é muito importante, né? O aproveitamento, por exemplo, sobrou um arroz de hoje, amanhã tu faz, né? Um arroz de forno. Tudo isso é muito importante. Com certeza. Tá aí, dona Eva, boas dicas aí. Senhor, seu nome? É João Pezzi. Tudo bom, seu João? O senhor é pai de um aluno do Sim, Mutirão? Sim, sou pai do Luiz Henrique do Mutirão. Seu João, o senhor também sente no bolso essa questão da crise financeira? Já teve que fazer alguma concessão por causa disso? Sem dúvida, todos nós sentimos. Mas a regra lá em casa é não gastar mais do que a gente ganha. E uma das coisas que nós aprendemos, nós que somos pais, é que às vezes há que se dizer não aos filhos também, né? Porque se não houver controle, não há dinheiro que chegue. Com certeza, né? Eles têm que ser educados também para isso. Falando nisso, eu quero falar um pouquinho também com o Everton, que é professor dessa meninada aqui, professor de educação financeira. Tudo bom, Everton? Tudo bem. Momentos de crise, então, são oportunidades aí para saber como lidar com o orçamento, seja ele mais apertado ou não. É bom que essas crianças já tenham contato desde de novos com essa questão do dinheiro, né? Isso, com 10 milhões de jovens inadimplentes entre 16 e 25 anos, o Colégio Mutirão Objetivo, esse ano adotou então a disciplina de educação financeira. Eles desde pequenos não vão fazer cálculos de juro ou de matemática assim aplicada, né? Mas conscientizar de uma forma lúdica, que eles deem valor pelo dinheiro, não só pelo dinheiro, mas pela consciência de ter esse retorno, no que eles vão gastar, fazer os orçamentos, como a dona de casa falou, pesquisa, ou principalmente o objetivo, ensinar eles hoje a poupar. Esse é o objetivo principal, poupando hoje para ter no futuro amanhã. Que legal, que bacana, eu quero ouvir deles então, o que eles estão achando das aulas. Seu nome? Meu nome é Luiz Henrique. E aí, Luiz Henrique, o que você achou de mais legal assim nessa disciplina que vocês estão tendo de educação financeira? É saber poupar e chegar em casa a gente poder pedir para os pais elaborar um assunto, elaborar alguma coisa que com aquele nosso dinheiro a gente consiga comprar alguma coisa que a gente precise e pensar bastante. Você é o filho do João, isso? E você já conseguiu comprar alguma coisa assim, poupando um pouco da sua mesada? Sim, meu celular, no começo a gente vê, eu tenho muito pouquinho, como é que eu vou comprar meu celular? Mas depois de um tempo a gente consegue, poxa, já tenho R$100, já dá para fazer alguma coisa. E vai indo até conseguir. Poxa, que legal, muito bom. Deixa eu falar com mais uma mãe aqui, teu nome? Boa tarde, Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Tá sentindo diferença assim no pensamento da tua filha também? Sim, eu sou a mãe da Sofia, do 1º ano, e ela já passa a ter a noção da mesada, né? Então, esse ano a gente passou a dar mesada para ela. Então, ela já tem o hábito de poupar, né? Fazer o cofrinho. Então, ela já nunca foi de pedir muito, né? Mas ela já passa a ter noção, sim, administrar. Que bom, bacana. Deixa eu falar com mais algum aluno aqui. Teu nome? Davi. E aí, Davi, é legal essa aula do professor Everton? É legal. Você ganha mesada? Eu ainda não ganho, mas que eu poupo dinheiro, sim. Poupa? Não gasta tudo? Você tá poupando para quê? Primeiro eu já gastei para
comprei um brinquedo para mim. Agora eu vou juntar mais para talvez comprar um celular. Muito bom, muito bem. Professora Jaqueline, professor Mozart, eles estão no caminho certo. Com certeza. É isso mesmo? É essa a ideia. E nós aqui também no curso de economia trabalhamos, temos um núcleo aí de educação financeira, porque a gente entende que não tem como ter um adulto que saiba lidar com recursos, com seu salário, enfim, com a sua renda, se ele não for um jovem que aprendeu a lidar com a sua renda também, né? Então, esse é um momento que é muito importante nessa questão da educação, entender como se pode atingir os objetivos, quer dizer, não há necessidade de sacrificar, né, o momento presente de uma maneira tão intensa, mas que pode, fazendo um planejamento, você pode ter um momento presente, a satisfação de algumas necessidades agora, mas também pensar no futuro, né, planejar o futuro e as suas aquisições, enfim, amanhã depois um curso numa universidade, uma aquisição de um valor maior também. Então, esse planejamento, né, o Cleiton colocou bem na sua fala, que a gente precisa fazer essa ponderação, quer dizer, um pouco você gasta, mas um pouco você poupa, né? Então isso é salutar, é importante, né, que nós tenhamos essa educação. Queria aproveitar a fala do Cleiton no bloco anterior também, Bruna, porque ele falou uma coisa muito interessante, as famílias precisam conversar mais na época de crise. Eu acho que a questão do diálogo, de ter acordos, bom, o que a nossa família vai investir, o que é prioridade, também se faz presente, né, nessa hora, né? Exatamente, né? É muito importante, aqui a gente está num contexto com bastante crianças, é muito importante que os pais saibam a importância do diálogo aberto, transparente, poder esclarecer o porquê não, né? O porquê não hoje não vamos comprar tal brinquedo ou não vamos te beneficiar com tal objeto, né? Ou outros bens, né? O porquê não, né? Esclarecer para a criança qual é o ganho, né, mensal, explicar em qual é esse ganho, né, com o que ele é gasto, né, em quais circunstâncias, para que fique muito claro e esclarecido para a criança, porque às vezes simplesmente o não é o suficiente. Então, um diálogo familiar aberto é muito importante. Professor Mozart, tem luz no fim do túnel? Tem. Espero que não seja o trem, né? Pois é. Não, existe sim. Na verdade, sobre essa fala, eu gostaria de contextualizar da seguinte ideia. As pessoas não se tornam ricas pelo que elas ganham, mas sim pela forma com que elas gastam. É isso que a gente ensina, né, no curso de economia, né? Então, da maneira que você vai gastar, é a maneira como você vai se tornar mais ou menos rico. Assim, o cenário econômico, ele está mudando, e mudando para melhor. A gente pode já ver sinais aí de que nós estamos entrando numa fase de recuperação. Embora tímida, mas estamos nos recuperando. Em fevereiro, o número de contratações de empregados foi superior ao número de demissões. Isso é um sinal positivo, né? Some-se a isso que nós vamos ter agora a colheita dessa safra agrícola, que vai ser um bom estímulo para a economia, e também as contas do FGTS, né, que vão entrar na economia, estimulando o consumo que está muito baixo. Então, eu acredito sim que o primeiro semestre ele patina um pouco, mas a partir do segundo as coisas melhoram. Ok, obrigada. Eu agradeço ao professor Mozart, a todos que estiveram presentes aqui. O Rede de Olhares de hoje vai chegando ao fim. Se você quiser conferir mais produções aqui da UX TV, visite o nosso site, lá tem outros programas também. A gente encerra o programa de hoje ao som do Cleiton Barros aí conosco no programa. Com você, Cleiton, e até mais. Uma honra participar do programa e eu preciso de vocês mais uma vez, porque é impossível ser feliz sozinho. Na palma da mão, ó. Pá, 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 duas. Pá, pá, parou. Pá, 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 pá. Lá no meu sertão, os caboclos tem que aprender o ABC, o Jodegi, o Egelê, o SS mais o R tem nome de rei. O Jodegi, o Egelê, o SS mais o R tem nome de rei. Mas em Caxias do Sul, lá eles falam T, até o Y, lá é Psione, o NM, o MN, o FFP, o G,
A escola é engraçada, virgem com tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, Z. A, B, C, D, F,